Meu nome é Simone, eu tenho 21 anos, eu sou umbandista. Eu sou umbandista desde que eu nasci, na verdade. Com uma escolha mais tardar, mas desde que eu sou criança, assim. Porque a minha mãe se casou com meu pai e o irmão dele tinha um terreiro. Então minha mãe virou umbandista, meu pai também. E assim, depois que eles se casaram, permaneceram umbandistas e eu nasci na religião. Então, desde nova eu fui pro terreiro, eu passei a frequentar os mesmos dias que eles e assim conheci a religião. Então eu cresci e fiquei bem próxima mesmo, assim. Existem até histórias durante, sei lá, a gravidez da minha mãe. Durante a gravidez tem uma certa assistência dos médiums no terreiro, assim, então é uma coisa bem próxima. Tem uma certa influência, mas depois de um tempo foi por escolha minha, porque conforme eu fui crescendo, eu era adolescente, eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, meus pais sempre deixaram eu conhecer a religião. Até porque a minha família, ela tem grande influência do catolicismo, os avós, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas. E tenho primo evangélico, primo católico, Brasil mesmo. E quando eu estava crescendo, eu queria conhecer tudo, assim, porque a minha religião, vou querer dizer, das pessoas que eu conhecia era mais diferente, então eu queria conhecer as religiões comuns, então meus pais deixaram. Eu fiz catecismo, primeira comunhão, eu ia na igreja evangélica com a minha prima, mas depois o que eu gostava mesmo era umbanda, eu gostava daquela forma de se comunicar com Deus, da religião, do sincretismo, do ritmismo, assim, e aquilo me aproximou bastante. Eu permaneci na religião e passei a estudar depois, porque na Umbanda tem uma coisa muito ampla da questão de doutrinas de casa. Por mais que ela tenha uma unicidade de como ela nasceu no Brasil, que ela é afro-brasileira, que ela descende do candomblé, mas ela tem sincretismo, catolicismo, cada terreiro espalhado pelo Brasil tem uma doutrina. E na doutrina do terreiro que eu faço parte, depois de um tempo você tem que estudar, porque para eles a ignorância não é uma coisa muito positiva, você tem que conhecer toda a origem da sua religião. Então eu passei a estudar com meu irmão, com uma professora do terreiro, assim como minha mãe estudou e as pessoas que estão mais velhas lá estudaram, assim. A forma de se comunicar com Deus, cada vez mais, ela transpassa de um limite que não necessariamente é um limite de redenção, de curvar, e do limite do Deus que pune, do Deus que... E na Umbanda foi sempre algo que eu tive. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu passei a ver Umbanda, todo aquele sincretismo, a proximidade que eu tinha com aqueles médiums, por mais que existe uma hierarquização de teu pai e a mãe da casa, mas a proximidade que eu tinha de sentar e conversar com o contato que é das entidades, saber do papel das outras vidas e o que elas estão fazendo de bem na Terra, e aquela proximidade, o som, os atabaques, a outra forma de se comunicar, eu acho que é uma... Independente da religião, é o que atrai os jovens hoje, a proximidade, a música, o próximo do que está dentro mais da nossa geração. No caso da Umbanda, o fato de eu poder sentar e conversar com um preto velho, ele saber da minha vida e eu estar ali perto das pessoas e aquilo virar uma família, porque é uma coisa muito pequena e ao mesmo tempo muito grande, você fica muito próxima das pessoas, então aquilo atrai, pelo menos para mim atraía, uma coisa em comunhão, assim. Eu sigo fielmente o que a doutrina da minha casa prega, assim. Como eu disse anteriormente, na Umbanda existem diversas doutrinas, né? No caso e todas elas se adaptam a cada necessidade do terreiro, das pessoas que ali convivem em dia, o que se faz ou não, as práticas religiosas, as práticas de rituais, tudo é adaptado com a doutrina da casa. Eu sigo a doutrina da minha casa. Quando eu era criança, inclusive, eu era incentivada a não contar a minha religião na escola, por eu não poder me defender. Porque aos poucos, como as pessoas julgavam muito mais antes do que hoje em dia. Porque hoje em dia eu sou a Simone, que, sei lá, milita no movimento negro, que é umbandista, que é super política, e qualquer pessoa que vir com preconceito, eu vou contra-argumentar e vou defender a minha religião. Mas quando eu era criança, na escola, contar o que era comum do Brasil, por mais que quem fosse espírita, umbandista, dizer que era católico, se eu contasse, as pessoas iam me agredir, entendeu? Nossa, mas você é macumbeira, né? Tipo, e como uma criança ia se defender? Então meus pais falavam, não, filha, entendo, você não tá negando a sua religião, mas explica direitinho para os colegas mais próximos, porque eles já viram aquilo acontecer outras vezes. Então, o Brasil de antes era um Brasil que falava, eu sou católico, independente da minha religião, mas hoje em dia eu não escondo para ninguém. Eu falaria se ele estava disposto a conhecer um ambiente diferente, sem intimidação, sem dizer vai, você tem que ficar, ou dizer ai, você tem que ir para lá, é o seu lugar. Eu acho que, antes de tudo, no Brasil, a Umbanda é um ato cultural, é um ato de lembrar da nossa cultura, que é eu, Lafra, é brasileira,
descende da África, do candomblé sim, descende dos índios. Então, antes de tudo, é um ato cultural você conhecer uma religião dessa que aos poucos se perde tanto. Às vezes por falta de conhecimento mesmo, por ignorância nacional do que é uma religião afrodescendente. Então, primeiramente, eu convidaria culturalmente, conheça o que é a Umbanda, conheça o que é o seu país, uma das únicas religiões brasileiras de fato.